clique no link que está nos comentários ou na descrição para assistir tudo completo. Você já ficou com raiva de você mesma por estar com raiva de um personagem que não existe? Isso é uma experiência muito específica. Você tá brava, de verdade, com uma pessoa que é inteiramente uma criação da imaginação de outra pessoa, que nunca existiu, que nunca vai existir, que nunca fez nada de verdade. E você tá irritada. Talvez até tenha saído da sala por uns minutos para se acalmar. E a parte mais engraçada de tudo isso é que você não acha isso esquisito. Você acha completamente razoável. Se isso aconteceu com você, bem-vinda. O link nos comentários te leva para o dramavicio.com, que é onde eu reúno histórias com o poder de te fazer sentir exatamente isso. Fique comigo, porque eu tenho muita coisa que quero explorar nesse vídeo. Eu quero começar falando de paciência. Ou melhor, da total ausência dela quando tô no meio de um drama bom. Porque no dia a dia eu sou uma pessoa razoavelmente paciente, mas coloco uma história boa na minha frente com dois personagens que claramente vão acabar juntos, mas que ainda não entenderam isso, e toda a minha paciência evapora. Eu me torno uma pessoa diferente, uma pessoa que faz comentários sarcásticos pra tela, que suspira pesado, que olha pro lado como se houvesse alguém que pudesse confirmar o quanto aquela cena tá demorando. E o engraçado é que eu não quero que a história acabe logo. Eu quero que esse momento específico chegue logo. Mas depois que chegar, que venha mais coisa para me fazer sofrer da mesma forma. É contraditório e é completamente intencional da parte do roteiro. A história te faz querer o que tem, enquanto te frustra com a velocidade. Ela gera desejo e adia a satisfação de uma forma que é, em essência, viciante por design. Deixa eu desenvolver isso. Existe uma diferença entre o drama que enrola, que desperdiça o tempo do espectador com subtramas vazias e cenas que não adicionam nada, e o drama que segura. Segurar é uma arte. É o momento que tá chegando. Você sente que tá chegando, mas o roteiro ainda tem um ou dois movimentos a fazer antes de te dar aquilo. E cada um desses movimentos adiciona algo. Um detalhe de personagem, um contexto que vai importar depois, uma tensão que torna o momento segurado ainda maior quando finalmente vier. Quando um drama segura bem, você não tá frustrada por esperar. Você tá frustrada com prazer. É uma frustração que você paga pra ter e que você vai continuar pagando. É a diferença entre esperar na fila de um lugar que vai valer a pena e esperar sem motivo. Você tolera a espera que sente que leva a algo. E a história boa deixa claro, a cada episódio, que tá te levando a algum lugar. Que cada passo tem peso. Que a caminhada tem destino. E quando você encontra isso, você perde o senso de tempo da forma mais gostosa que existe. Você olha pro relógio e não tá acreditando. Não é o tipo de olhar pro relógio de quem tá entediada e precisa que o tempo passe. É o tipo de olhar de quem tá chocada de quanto tempo passou sem que ela percebesse, porque estava completamente em outro lugar. Esse estado, esse esquecimento do tempo, é o que os psicólogos chamam de flow. É o estado de absorção total em que você e a atividade se tornam a mesma coisa. E poucos estímulos produzem flow com a facilidade com que um drama muito bom produz. Vou falar agora de um tipo de personagem que me tira de si rapidamente. A personagem que é boa demais, que perdoa rápido demais, que engole demais, que não defende a si mesma quando claramente deveria. Você conhece essa personagem e você fica aos gritos pra tela. Não faz isso. Se defende. Ela não merece o perdão que você tá dando. Você vale mais do que isso. E é fascinante perceber que essa raiva de você pra tela é, na prática, você torcendo pela personagem contra ela mesma. Você está mais convicta do valor dela do que ela está. Você a vê melhor do que ela se vê. E quase sempre essa personagem vai chegar, lá na frente, no mesmo entendimento que você já tem desde o começo. E quando ela chegar, vai ser tardio, mas poderoso. Porque ela vai ter percorrido o caminho para chegar lá. E você vai ter acompanhado cada passo. Há uma beleza nessa estrutura. A personagem que não se vê bem o suficiente, que aprende ao longo da história a se ver melhor, é uma das jornadas mais universais que existe. Porque a maioria de nós, em algum grau, também não se vê com clareza suficiente.
Também fomos convencidas em algum ponto de que valemos menos do que valemos. E ver uma personagem atravessar esse aprendizado, mesmo que de um jeito dramatizado e exagerado, plantou uma sementinha. É ficção que produz efeito real. Agora, quero falar de algo levemente diferente. O prazer culpado do personagem que é charmoso, mas que você sabe que é problema. Aquele que entra numa cena e você sabe que vai complicar tudo, que é claramente o choice errado para a protagonista, que provavelmente vai machucar alguém, e ainda assim você fica um pouco encantada. E você fica olhando para a tela com uma mistura de aprovação e de julgamento próprio. Ele é lindo e é uma tremenda bandeira vermelha. As histórias que sabem criar esse tipo de personagem são brilhantes, porque elas te colocam num estado de consciência dupla. Você sabe que é armadilha, você sabe que vai dar errado, e ainda assim parte de você tá levemente na torcida. E quando a protagonista cai na armadilha, você não pode ficar completamente brava com ela porque você entende. Você entende porque você sentiu um segundo do mesmo encantamento. A história te fez cúmplice de um jeito sutil. E essa cumplicidade te conecta à protagonista de uma forma diferente do que simples empatia. É uma das manobras mais inteligentes da narrativa romântica. Tornar o erro compreensível porque você, do lado de fora, quase cometeu o mesmo erro no pensamento. E agora você está assistindo às consequências com uma combinação de "eu sabia" e de "mas eu entendo". Já que entrei no universo romântico, quero falar de algo que me faz perder o sono, em sentido literal. A quase declaração. Aquele momento em que um personagem está prestes a dizer o que sente, e as palavras estão claramente chegando, e você está no limite da cadeira. E então, interrupção. Alguém entra. O celular toca. Uma porta bate. Algo completamente banal e completamente cruel acontece que impede a frase de sair. Eu já joguei travesseiro na cama por isso. Não literalmente, mas mentalmente. A sensação é de privação quase física. Você estava tão perto. A recompensa emocional estava chegando. E foi tirada na fração de segundo antes de chegar. Isso é cruel e é genial. E você vai para o próximo episódio correndo, porque precisa fechar aquele ciclo que ficou aberto. A quase declaração é uma das ferramentas mais antigas do romance e continua funcionando tão bem agora quanto funcionava antes, porque apela para algo que nunca muda em nós: a necessidade de completude. Nosso cérebro não tolera facilmente uma frase inacabada, um círculo que não fechou, um momento que chegou na beira e não caiu. Ele vai continuar empurrando você em direção ao fechamento. E enquanto o fechamento não vem, você assiste. Preciso fazer uma pausa para mencionar que foi essa busca por histórias que dominam exatamente esse tipo de mecânica, que sabem criar tensão, quase declarações, personagens que te deixam com raiva e com encantamento ao mesmo tempo, que me levou a criar o Dranavício, um lugar de histórias com esse suco. Em português, organizadas. Se você ainda não conhece, para aqui, vai no dramavício.com pelo link nos comentários e volta. Eu espero. De volta ao assunto. Quero falar sobre os dramas que te ensinam algo sem avisar. Porque tem histórias que passam pelo seu sistema emocional e quando saem, deixam um entendimento diferente sobre alguma coisa. Não foi planejado, não foi consciente, mas você chega no fim e percebe que algo mudou na forma como você pensa sobre aquele tema. Pode ser sobre como os relacionamentos funcionam, pode ser sobre o que constitui lealdade de verdade. Pode ser sobre quando faz sentido desistir e quando faz sentido ficar. Pode ser sobre perdão, sobre limites, sobre como uma ferida antiga pode distorcer a forma como você enxerga o presente. Histórias que trabalham essas questões com honestidade e complexidade são histórias que te educam emocionalmente. E esse tipo de educação é profunda, porque não chega pela razão. Chega pela experiência vivida, mesmo que vicariamente. Eu me tornei uma pessoa diferente, em alguns aspectos pequenos, mas reais, por causa de histórias que assisti. Aprendi a reconhecer certos padrões em relacionamentos mais rápido.
Aprendi a nomear emoções que eu sentia, mas não sabia descrever. Aprendi que certas formas de amor que eu havia romantizado eram, na verdade, formas de controle. E aprendi que certas coisas que eu havia desvalorizado eram, na verdade, preciosas. Nenhum desses ensinamentos veio de palestra ou de autoajuda. Vieram de personagens ficcionais que viveram situações inventadas com tanta honestidade que a verdade dentro delas transbordou para minha vida real. Isso é o que as histórias poderosas fazem. Elas não te convencem, elas te mostram. E o que é mostrado, ao contrário do que é argumentado, entra sem resistência. Deixa eu falar agora de uma experiência que todo mundo que ama drama conhece, mas raramente nomeia: a paralisia pós-episódio. Você terminou o episódio. Está de madrugada. Você deveria dormir. Mas não consegue. Não é por estar com sono ou sem sono. É por estar com a cabeça cheia demais, processando o que aconteceu, criando teorias sobre o próximo, revendo aquela cena na memória, tentando entender o que aquele olhar significou, tentando descobrir se aquela informação que apareceu de passagem vai importar lá na frente. Você está fazendo análise literária em modo inconsciente, às 2 da manhã, sobre uma série que ninguém pediu que você analisasse. E você não consegue parar, porque seu cérebro está ativo e investido, e recusando-se a deixar o problema sem solução, até que consiga mais dados. Mais dados igual a próximo episódio. E você toma a decisão mais lúcida possível naquele estado. Só mais um, para minha cabeça descansar. Obviamente não descansa. Mas é o que você fala. Essa paralisia pós-episódio é um sinal de uma história que está funcionando. Quando você não pensa na série depois que para de assistir, a série não ficou. Mas quando você fica dando voltas na cabeça com aquilo, repassando, antecipando, questionando, a história entrou. E histórias que entram assim deixam marca. Eu quero falar de uma coisa que a gente raramente admite completamente. Às vezes a gente assiste um drama mais de uma vez. Não de propósito, não planejado. Mas você coloca de novo para ter companhia ou porque queria rever aquela cena e acaba ficando. E revendo com o que você sabe agora, com o benefício de conhecer o final, toda a história fica diferente. Aquelas cenas do começo em que o personagem diz algo que parecia inocente, mas que agora você sabe o peso real. Aquele olhar que você não havia percebido na primeira vez e que agora está óbvio. A história te entrega uma camada nova, que só existe para quem já esteve nela antes. Isso é o que eu chamo de construção com intenção. Histórias que têm essa profundidade, que plantam coisas que só fazem sentido depois, que recompensam quem volta, são histórias que foram construídas com muito cuidado, com a consciência de que alguns espectadores vão rever, e com o respeito de oferecer algo para esses espectadores. Isso é carinho pela audiência. É a história dizendo: se você voltar, eu cuido de você de novo. Quase chegando ao fim, quero falar de uma coisa que acontece quando você termina uma história excepcional e não tem ninguém por perto que entenda. Aquela vontade desesperada de encontrar quem assistiu, de falar com alguém que foi pelo mesmo caminho que você, sentiu o mesmo que você sentiu, ficou acordado pelas mesmas razões que você ficou. Existe uma solidariedade muito específica entre quem assistiu à mesma série. Uma espécie de língua compartilhada, feita de referências internas, de nomes de personagens, de cenas que viraram símbolos. Quando você encontra essa pessoa e a conversa começa, tem um alívio imenso. Você pode finalmente descarregar tudo. Cada teoria, cada análise, cada frustração, cada amor. E a outra pessoa entende de dentro, porque também viveu. Essa é a melhor conversa. Não importa se você conhecia essa pessoa bem antes ou mal. A série virou um laço, um chão comum, uma experiência compartilhada que cria intimidade rápida. E quando você não encontra ninguém que assistiu, você fica com tudo dentro e tem que processar sozinha, com a tela, com o crédito subindo. E há uma solidão específica nesse momento. A solidão de ter vivido algo que não tem com quem compartilhar ainda.
E isso te faz querer recomendar para todo mundo. Você torna uma missão que outras pessoas assistam, para que a língua se espalhe, para que você tenha com quem conversar sobre isso. É por isso que quem gosta de dramas recomenda com tanta intensidade. Não é altruísmo puro, é necessidade de companhia na experiência. É querer ter alguém com quem falar depois. E por falar nisso, o Drama Vício é, entre outras coisas, uma curadoria de histórias que valem a pena recomendar, que são do tipo que criam essa comunidade ao redor, que fazem a pessoa que assistiu querer que outras pessoas assistam também. Se você tem vontade de encontrar histórias assim e de encontrar outras pessoas que entendam o mesmo vício, entra no dramavicio.com. O link está nos comentários, fixado. Fechando esse vídeo, quero dizer uma coisa que me acompanha. O que me faz mais feliz nesse hobby não é só o prazer de assistir, é o que fica depois. Os personagens que continuam presentes, as frases que ficam, os momentos que a gente usa como referência para entender a vida. Uma história excepcional deixa algo atrás que não vai embora tão cedo. E acumular essas histórias ao longo dos anos é construir uma memória emocional rica, uma biblioteca interna de experiências que moldaram quem você é. Eu não troco isso por nada. E se você também não troca, a gente tá no mesmo time. O link tá aqui embaixo. Você sabe o que fazer. E quando terminar sua próxima maratona, quando estiver em paralisia pós-episódio às 3 da manhã com a cabeça a mil, volta e me conta. dramavicio.com. Histórias que ficam depois que acabam. Clique no link que está nos comentários ou na descrição para assistir tudo completo. Você já ficou com raiva de você mesma por estar com raiva de um personagem que não existe? Isso é uma experiência muito específica. Você tá brava, de verdade, com uma pessoa que é inteiramente uma criação da imaginação de outra pessoa, que nunca existiu, que nunca vai existir, que nunca fez nada de verdade. E você tá irritada. Talvez até tenha saído da sala por uns minutos para se acalmar. E a parte mais engraçada de tudo isso é que você não acha isso esquisito. Você acha completamente razoável. Se isso aconteceu com você, bem-vinda. O link nos comentários te leva para o dramavicio.com, que é onde eu reúno histórias com o poder de te fazer sentir exatamente isso. Fique comigo, porque eu tenho muita coisa que quero explorar nesse vídeo. Eu quero começar falando de paciência. Ou melhor, da total ausência dela quando tô no meio de um drama bom. Porque no dia a dia eu sou uma pessoa razoavelmente paciente, mas coloco uma história boa na minha frente com dois personagens que claramente vão acabar juntos, mas que ainda não entenderam isso, e toda a minha paciência evapora. Eu me torno uma pessoa diferente, uma pessoa que faz comentários sarcásticos para a tela, que suspira pesado, que olha para o lado como se houvesse alguém que pudesse confirmar o quanto aquela cena está demorando. E o engraçado é que eu não quero que a história acabe logo. Eu quero que esse momento específico chegue logo. Mas depois que chegar, que venha mais coisa para me fazer sofrer da mesma forma. É contraditório e é completamente intencional da parte do roteiro. A história te faz querer o que tem, enquanto te frustra com a velocidade. Ela gera desejo e adia a satisfação de uma forma que é, em essência, viciante por design. Deixa eu desenvolver isso. Existe uma diferença entre o drama que enrola, que desperdiça o tempo do espectador com subtramas vazias e cenas que não adicionam nada, e o drama que segura. Segurar é uma arte. É o momento que está chegando. Você sente que está chegando, mas o roteiro ainda tem um ou dois movimentos a fazer antes de te dar aquilo. E cada um desses movimentos adiciona algo. Um detalhe de personagem, um contexto que vai importar depois, uma tensão que torna o momento segurado ainda maior quando finalmente vier. Quando um drama segura bem, você não está frustrada por esperar. Você está frustrada com prazer. É uma frustração que você paga para ter e que você vai continuar pagando. É a diferença entre esperar na fila de um lugar que vai valer a pena e esperar sem motivo. Você tolera a espera que sente que leva a algo. E a história boa deixa claro, a cada episódio, que tá te levando a algum lugar. Que cada passo tem peso. Que a caminhada tem destino. E quando você encontra isso, você perde o senso de tempo da forma mais gostosa que existe.
Você olha para o relógio e não está acreditando. Não é o tipo de olhar para o relógio de quem está entediada e precisa que o tempo passe. É o tipo de olhar de quem está chocada de quanto tempo passou sem que ela percebesse, porque estava completamente em outro lugar. Esse estado, esse esquecimento do tempo, é o que os psicólogos chamam de flow. É o estado de absorção total em que você e a atividade se tornam a mesma coisa. E poucos estímulos produzem flow com a facilidade com que um drama muito bom produz. Vou falar agora de um tipo de personagem que me tira de si rapidamente. A personagem que é boa demais, que perdoa rápido demais, que engole demais, que não defende a si mesma quando claramente deveria. Você conhece essa personagem e você fica aos gritos pra tela. Não faz isso. Se defende. Ela não merece o perdão que você tá dando. Você vale mais do que isso. E é fascinante perceber que essa raiva de você pra tela é, na prática, você torcendo pela personagem contra ela mesma. Você está mais convicta do valor dela do que ela está. Você a vê melhor do que ela se vê. E quase sempre essa personagem vai chegar, lá na frente, no mesmo entendimento que você já tem desde o começo. E quando ela chegar, vai ser tardio, mas poderoso. Porque ela vai ter percorrido o caminho para chegar lá. E você vai ter acompanhado cada passo. Há uma beleza nessa estrutura. A personagem que não se vê bem o suficiente, que aprende ao longo da história a se ver melhor, é uma das jornadas mais universais que existe. Porque a maioria de nós, em algum grau, também não se vê com clareza suficiente. Também fomos convencidas em algum ponto de que valemos menos do que valemos. E ver uma personagem atravessar esse aprendizado, mesmo que de um jeito dramatizado e exagerado, plantou uma sementinha. É ficção que produz efeito real. Agora, quero falar de algo levemente diferente. O prazer culpado do personagem que é charmoso, mas que você sabe que é problema. Aquele que entra numa cena e você sabe que vai complicar tudo, que é claramente o choice errado para a protagonista, que provavelmente vai machucar alguém, e ainda assim você fica um pouco encantada. E você fica olhando para a tela com uma mistura de aprovação e de julgamento próprio. Ele é lindo e é uma tremenda bandeira vermelha. As histórias que sabem criar esse tipo de personagem são brilhantes, porque elas te colocam num estado de consciência dupla. Você sabe que é armadilha, você sabe que vai dar errado, e ainda assim parte de você tá levemente na torcida. E quando a protagonista cai na armadilha, você não pode ficar completamente brava com ela porque você entende. Você entende porque você sentiu um segundo do mesmo encantamento. A história te fez cúmplice de um jeito sutil. E essa cumplicidade te conecta à protagonista de uma forma diferente do que simples empatia. É uma das manobras mais inteligentes da narrativa romântica. Tornar o erro compreensível porque você, do lado de fora, quase cometeu o mesmo erro no pensamento. E agora você está assistindo às consequências com uma combinação de "eu sabia" e de "mas eu entendo". Já que entrei no universo romântico, quero falar de algo que me faz perder o sono, em sentido literal. A quase declaração. Aquele momento em que um personagem está prestes a dizer o que sente, e as palavras estão claramente chegando, e você está no limite da cadeira. E então, interrupção. Alguém entra. O celular toca. Uma porta bate. Algo completamente banal e completamente cruel acontece que impede a frase de sair. Eu já joguei travesseiro na cama por isso. Não literalmente, mas mentalmente. A sensação é de privação quase física. Você estava tão perto. A recompensa emocional estava chegando. E foi tirada na fração de segundo antes de chegar. Isso é cruel e é genial. E você vai pro próximo episódio correndo, porque precisa fechar aquele ciclo que ficou aberto. A quase declaração é uma das ferramentas mais antigas do romance e continua funcionando tão bem agora quanto funcionava antes, porque apela para algo que nunca muda em nós: a necessidade de completude. Nosso cérebro não tolera facilmente uma frase inacabada, um círculo que não fechou, um momento que chegou na beira e não caiu. Ele vai continuar empurrando você em direção ao fechamento. E enquanto o fechamento não vem, você assiste.
Preciso fazer uma pausa para mencionar que foi essa busca por histórias que dominam exatamente esse tipo de mecânica, que sabem criar tensão, quase declarações, personagens que te deixam com raiva e com encantamento ao mesmo tempo, que me levou a criar o Dranavício, um lugar de histórias com esse suco. Em português, organizadas. Se você ainda não conhece, para aqui, vai no dramavício.com pelo link nos comentários e volta. Eu espero. De volta ao assunto. Quero falar sobre os dramas que te ensinam algo sem avisar. Porque tem histórias que passam pelo seu sistema emocional e, quando saem, deixam um entendimento diferente sobre alguma coisa. Não foi planejado, não foi consciente, mas você chega no fim e percebe que algo mudou na forma como você pensa sobre aquele tema. Pode ser sobre como os relacionamentos funcionam, pode ser sobre o que constitui lealdade de verdade. Pode ser sobre quando faz sentido desistir e quando faz sentido ficar. Pode ser sobre perdão, sobre limites, sobre como uma ferida antiga pode distorcer a forma como você enxerga o presente. Histórias que trabalham essas questões com honestidade e complexidade são histórias que te educam emocionalmente. E esse tipo de educação é profunda, porque não chega pela razão. Chega pela experiência vivida, mesmo que vicariamente. Eu me tornei uma pessoa diferente, em alguns aspectos pequenos, mas reais, por causa de histórias que assisti. Aprendi a reconhecer certos padrões em relacionamentos mais rápido. Aprendi a nomear emoções que eu sentia, mas não sabia descrever. Aprendi que certas formas de amor que eu havia romantizado eram, na verdade, formas de controle. E aprendi que certas coisas que eu havia desvalorizado eram, na verdade, preciosas. Nenhum desses ensinamentos veio de palestra ou de autoajuda. Vieram de personagens ficcionais que viveram situações inventadas com tanta honestidade que a verdade dentro delas transbordou para minha vida real. Isso é o que as histórias poderosas fazem. Elas não te convencem, elas te mostram. E o que é mostrado, ao contrário do que é argumentado, entra sem resistência. Deixa eu falar agora de uma experiência que todo mundo que ama drama conhece, mas raramente nomeia: a paralisia pós-episódio. Você terminou o episódio. Está de madrugada. Você deveria dormir. Mas não consegue. Não é por estar com sono ou sem sono. É por estar com a cabeça cheia demais, processando o que aconteceu, criando teorias sobre o próximo, revendo aquela cena na memória, tentando entender o que aquele olhar significou, tentando descobrir se aquela informação que apareceu de passagem vai importar lá na frente. Você está fazendo análise literária em modo inconsciente, às 2 da manhã, sobre uma série que ninguém pediu que você analisasse. E você não consegue parar, porque seu cérebro está ativo e investido, e recusando-se a deixar o problema sem solução, até que consiga mais dados. Mais dados igual a próximo episódio. E você toma a decisão mais lúcida possível naquele estado. Só mais um para minha cabeça descansar. Obviamente não descansa. Mas é o que você fala. Essa paralisia pós-episódio é um sinal de uma história que está funcionando. Quando você não pensa na série depois que para de assistir, a série não ficou. Mas quando você fica dando voltas na cabeça com aquilo, repassando, antecipando, questionando, a história entrou. E histórias que entram assim deixam marca. Eu quero falar de uma coisa que a gente raramente admite completamente. Às vezes a gente assiste um drama mais de uma vez. Não de propósito, não planejado. Mas você coloca de novo para ter companhia ou porque queria rever aquela cena e acaba ficando. E revendo com o que você sabe agora, com o benefício de conhecer o final, toda a história fica diferente. Aquelas cenas do começo em que o personagem diz algo que parecia inocente, mas que agora você sabe o peso real. Aquele olhar que você não havia percebido na primeira vez e que agora está óbvio. A história te entrega uma camada nova, que só existe para quem já esteve nela antes. Isso é o que eu chamo de construção com intenção. Histórias que têm essa profundidade, que plantam coisas que só fazem sentido depois, que recompensam quem volta,
São histórias que foram construídas com muito cuidado, com a consciência de que alguns espectadores vão rever, e com o respeito de oferecer algo para esses espectadores. Isso é carinho pela audiência. É a história dizendo: se você voltar, eu cuido de você de novo. Quase chegando ao fim, quero falar de uma coisa que acontece quando você termina uma história excepcional e não tem ninguém por perto que entenda. Aquela vontade desesperada de encontrar quem assistiu, de falar com alguém que foi pelo mesmo caminho que você, sentiu o mesmo que você sentiu, ficou acordado pelas mesmas razões que você ficou. Existe uma solidariedade muito específica entre quem assistiu à mesma série. Uma espécie de língua compartilhada, feita de referências internas, de nomes de personagens, de cenas que viraram símbolos. Quando você encontra essa pessoa e a conversa começa, tem um alívio imenso. Você pode finalmente descarregar tudo. Cada teoria, cada análise, cada frustração, cada amor. E a outra pessoa entende de dentro, porque também viveu. Essa é a melhor conversa. Não importa se você conhecia essa pessoa bem antes ou mal. A série virou um laço, um chão comum, uma experiência compartilhada que cria intimidade rápida. E quando você não encontra ninguém que assistiu, você fica com tudo dentro e tem que processar sozinha, com a tela, com o crédito subindo. E há uma solidão específica nesse momento. A solidão de ter vivido algo que não tem com quem compartilhar ainda. E isso te faz querer recomendar para todo mundo. Você torna uma missão que outras pessoas assistam, para que a língua se espalhe, para que você tenha com quem conversar sobre isso. É por isso que quem gosta de dramas recomenda com tanta intensidade. Não é altruísmo puro, é necessidade de companhia na experiência. É querer ter alguém com quem falar depois. E por falar nisso, o Drama Vício é, entre outras coisas, uma curadoria de histórias que valem a pena recomendar, que são do tipo que criam essa comunidade ao redor, que fazem a pessoa que assistiu querer que outras pessoas assistam também. Se você tem vontade de encontrar histórias assim e de encontrar outras pessoas que entendam o mesmo vício, entra no dramavicio.com. O link está nos comentários, fixado. Fechando esse vídeo, quero dizer uma coisa que me acompanha. O que me faz mais feliz nesse hobby não é só o prazer de assistir, é o que fica depois. Os personagens que continuam presentes, as frases que ficam, os momentos que a gente usa como referência para entender a vida. Uma história excepcional deixa algo atrás que não vai embora tão cedo. E acumular essas histórias ao longo dos anos é construir uma memória emocional rica, uma biblioteca interna de experiências que moldaram quem você é. Eu não troco isso por nada. E se você também não troca, a gente tá no mesmo time. O link tá aqui embaixo. Você sabe o que fazer. E quando terminar sua próxima maratona, quando estiver em paralisia pós-episódio às 3 da manhã com a cabeça a mil, volta e me conta. dramavicio.com. Histórias que ficam depois que acabam. Clique no link que está nos comentários ou na descrição para assistir tudo completo. Você já ficou com raiva de você mesma por estar com raiva de um personagem que não existe? Isso é uma experiência muito específica. Você tá brava, de verdade, com uma pessoa que é inteiramente uma criação da imaginação de outra pessoa, que nunca existiu, que nunca vai existir, que nunca fez nada de verdade. E você tá irritada. Talvez até tenha saído da sala por uns minutos para se acalmar. E a parte mais engraçada de tudo isso é que você não acha isso esquisito. Você acha completamente razoável. Se isso aconteceu com você, bem-vinda. O link nos comentários te leva para o dramavicio.com, que é onde eu reúno histórias com o poder de te fazer sentir exatamente isso. Fique comigo, porque eu tenho muita coisa que quero explorar nesse vídeo. Eu quero começar falando de paciência. Ou melhor, da total ausência dela quando tô no meio de um drama bom. Porque no dia a dia eu sou uma pessoa razoavelmente paciente, mas coloco uma história boa na minha frente com dois personagens que claramente vão acabar juntos, mas que ainda não entenderam isso, e toda a minha paciência evapora. Eu me torno uma pessoa diferente, uma pessoa que faz comentários sarcásticos para a tela, que suspira pesado, que olha para o lado como se houvesse alguém que pudesse confirmar o quanto aquela cena está demorando.
E o engraçado é que eu não quero que a história acabe logo. Eu quero que esse momento específico chegue logo. Mas depois que chegar, que venha mais coisa para me fazer sofrer da mesma forma. É contraditório e é completamente intencional da parte do roteiro. A história te faz querer o que tem, enquanto te frustra com a velocidade. Ela gera desejo e adia a satisfação de uma forma que é, em essência, viciante por design. Deixa eu desenvolver isso. Existe uma diferença entre o drama que enrola, que desperdiça o tempo do espectador com subtramas vazias e cenas que não adicionam nada, e o drama que segura. Segurar é uma arte. É o momento que está chegando. Você sente que está chegando, mas o roteiro ainda tem 1 ou 2 movimentos a fazer antes de te dar aquilo. E cada um desses movimentos adiciona algo. Um detalhe de personagem, um contexto que vai importar depois, uma tensão que torna o momento segurado ainda maior quando finalmente vier. Quando um drama segura bem, você não está frustrada por esperar. Você está frustrada com prazer. É uma frustração que você paga para ter e que você vai continuar pagando. É a diferença entre esperar na fila de um lugar que vai valer a pena e esperar sem motivo. Você tolera a espera que sente que leva a algo. E a história boa deixa claro, a cada episódio, que tá te levando a algum lugar. Que cada passo tem peso. Que a caminhada tem destino. E quando você encontra isso, você perde o senso de tempo da forma mais gostosa que existe. Você olha para o relógio e não tá acreditando. Não é o tipo de olhar para o relógio de quem tá entediada e precisa que o tempo passe. É o tipo de olhar de quem tá chocada de quanto tempo passou sem que ela percebesse, porque estava completamente em outro lugar. Esse estado, esse esquecimento do tempo, é o que os psicólogos chamam de flow. É o estado de absorção total, em que você e a atividade se tornam a mesma coisa. E poucos estímulos produzem flow com a facilidade com que um drama muito bom produz. Vou falar agora de um tipo de personagem que me tira de si rapidamente. A personagem que é boa demais. Que perdoa rápido demais. Que engole demais. Que não defende a si mesma quando claramente deveria. Você conhece essa personagem. E você fica aos gritos pra tela. Não faz isso. Se defende. Ela não merece o perdão que você tá dando. Você vale mais do que isso. E é fascinante perceber que essa raiva de você pra tela é, na prática, você torcendo pela personagem contra ela mesma. Você está mais convicta do valor dela do que ela está. Você a vê melhor do que ela se vê. E quase sempre essa personagem vai chegar, lá na frente, no mesmo entendimento que você já tem desde o começo. E quando ela chegar, vai ser tardio, mas poderoso. Porque ela vai ter percorrido o caminho para chegar lá. E você vai ter acompanhado cada passo. Há uma beleza nessa estrutura. A personagem que não se vê bem o suficiente, que aprende ao longo da história a se ver melhor, é uma das jornadas mais universais que existe. Porque a maioria de nós, em algum grau, também não se vê com clareza suficiente. Também fomos convencidas em algum ponto de que valemos menos do que valemos. E ver uma personagem atravessar esse aprendizado, mesmo que de um jeito dramatizado e exagerado, plantou uma sementinha. É ficção que produz efeito real. Agora, quero falar de algo levemente diferente. O prazer culpado do personagem que é charmoso, mas que você sabe que é problema. Aquele que entra numa cena e você sabe que vai complicar tudo, que é claramente o choice errado para a protagonista, que provavelmente vai machucar alguém, e ainda assim você fica um pouco encantada. E você fica olhando para a tela com uma mistura de aprovação e de julgamento próprio. Ele é lindo e é uma tremenda bandeira vermelha. As histórias que sabem criar esse tipo de personagem são brilhantes, porque elas te colocam num estado de consciência dupla. Você sabe que é armadilha, você sabe que vai dar errado, e ainda assim parte de você tá levemente na torcida. E quando a protagonista cai na armadilha, você não pode ficar completamente brava com ela porque você entende. Você entende porque você sentiu um segundo do mesmo encantamento. A história te fez cúmplice de um jeito sutil. E essa cumplicidade te conecta à protagonista de uma forma diferente do que simples empatia. É uma das manobras mais inteligentes da narrativa romântica.
tornar o erro compreensível porque você, do lado de fora, quase cometeu o mesmo erro no pensamento. E agora você está assistindo às consequências com uma combinação de eu sabia e de mas eu entendo. Já que entrei no universo romântico, quero falar de algo que me faz perder o sono, em sentido literal. A quase declaração. Aquele momento em que um personagem está prestes a dizer o que sente, e as palavras estão claramente chegando, e você está no limite da cadeira. E então, interrupção. Alguém entra. O celular toca. Uma porta bate. Algo completamente banal e completamente cruel acontece que impede a frase de sair. Eu já joguei travesseiro na cama por isso. Não literalmente, mas mentalmente. A sensação é de privação quase física. Você estava tão perto. A recompensa emocional estava chegando. E foi tirada na fração de segundo antes de chegar. Isso é cruel e é genial. E você vai pro próximo episódio correndo, porque precisa fechar aquele ciclo que ficou aberto. A quase declaração é uma das ferramentas mais antigas do romance e continua funcionando tão bem agora quanto funcionava antes, porque apela para algo que nunca muda em nós: a necessidade de completude. Nosso cérebro não tolera facilmente uma frase inacabada, um círculo que não fechou, um momento que chegou na beira e não caiu. Ele vai continuar empurrando você em direção ao fechamento. E enquanto o fechamento não vem, você assiste. Preciso fazer uma pausa para mencionar que foi essa busca por histórias que dominam exatamente esse tipo de mecânica, que sabem criar tensão, quase declarações, personagens que te deixam com raiva e com encantamento ao mesmo tempo, que me levou a criar o Dranavício, um lugar de histórias com esse suco. Em português, organizadas. Se você ainda não conhece, para aqui, vai no dramavício.com pelo link nos comentários e volta. Eu espero. De volta ao assunto. Quero falar sobre os dramas que te ensinam algo sem avisar. Porque tem histórias que passam pelo seu sistema emocional e, quando saem, deixam um entendimento diferente sobre alguma coisa. Não foi planejado, não foi consciente, mas você chega no fim e percebe que algo mudou na forma como você pensa sobre aquele tema. Pode ser sobre como os relacionamentos funcionam, pode ser sobre o que constitui lealdade de verdade. Pode ser sobre quando faz sentido desistir e quando faz sentido ficar. Pode ser sobre perdão, sobre limites, sobre como uma ferida antiga pode distorcer a forma como você enxerga o presente. Histórias que trabalham essas questões com honestidade e complexidade são histórias que te educam emocionalmente. E esse tipo de educação é profunda, porque não chega pela razão. Chega pela experiência vivida, mesmo que vicariamente. Eu me tornei uma pessoa diferente, em alguns aspectos pequenos, mas reais, por causa de histórias que assisti. Aprendi a reconhecer certos padrões em relacionamentos mais rápido. Aprendi a nomear emoções que eu sentia, mas não sabia descrever. Aprendi que certas formas de amor que eu havia romantizado eram, na verdade, formas de controle. E aprendi que certas coisas que eu havia desvalorizado eram, na verdade, preciosas. Nenhum desses ensinamentos veio de palestra ou de autoajuda. Vieram de personagens ficcionais que viveram situações inventadas com tanta honestidade que a verdade dentro delas transbordou para minha vida real. Isso é o que as histórias poderosas fazem. Elas não te convencem, elas te mostram. E o que é mostrado, ao contrário do que é argumentado, entra sem resistência. Deixa eu falar agora de uma experiência que todo mundo que ama drama conhece, mas raramente nomeia: a paralisia pós-episódio. Você terminou o episódio. Está de madrugada. Você deveria dormir. Mas não consegue. Não é por estar com sono ou sem sono. É por estar com a cabeça cheia demais, processando o que aconteceu, criando teorias sobre o próximo, revendo aquela cena na memória, tentando entender o que aquele olhar significou, tentando descobrir se aquela informação que apareceu de passagem vai importar lá na frente. Você está fazendo análise literária em modo inconsciente, às 2 da manhã, sobre uma série que ninguém pediu que você analisasse.
E você não consegue parar, porque seu cérebro está ativo e investido e recusando-se a deixar o problema sem solução, até que consiga mais dados. Mais dados igual a próximo episódio. E você toma a decisão mais lúcida possível naquele estado. Só mais um para minha cabeça descansar. Obviamente não descansa, mas é o que você fala. Essa paralisia pós-episódio é um sinal de uma história que está funcionando. Quando você não pensa na série depois que para de assistir, a série não ficou. Mas quando você fica dando voltas na cabeça com aquilo, repassando, antecipando, questionando, a história entrou. E histórias que entram assim deixam marca. Eu quero falar de uma coisa que a gente raramente admite completamente. Às vezes a gente assiste um drama mais de uma vez. Não de propósito, não planejado. Mas você coloca de novo para ter companhia ou porque queria rever aquela cena e acaba ficando. E revendo com o que você sabe agora, com o benefício de conhecer o final, toda a história fica diferente. Aquelas cenas do começo em que o personagem diz algo que parecia inocente, mas que agora você sabe o peso real. Aquele olhar que você não havia percebido na primeira vez e que agora está óbvio. A história te entrega uma camada nova, que só existe para quem já esteve nela antes. Isso é o que eu chamo de construção com intenção. Histórias que têm essa profundidade, que plantam coisas que só fazem sentido depois, que recompensam quem volta, são histórias que foram construídas com muito cuidado, com a consciência de que alguns espectadores vão rever, e com o respeito de oferecer algo para esses espectadores. Isso é carinho pela audiência. É a história dizendo: se você voltar, eu cuido de você de novo. Quase chegando ao fim, quero falar de uma coisa que acontece quando você termina uma história excepcional e não tem ninguém por perto que entenda. Aquela vontade desesperada de encontrar quem assistiu, de falar com alguém que foi pelo mesmo caminho que você, sentiu o mesmo que você sentiu, ficou acordado pelas mesmas razões que você ficou. Existe uma solidariedade muito específica entre quem assistiu à mesma série. Uma espécie de língua compartilhada, feita de referências internas, de nomes de personagens, de cenas que viraram símbolos. Quando você encontra essa pessoa e a conversa começa, tem um alívio imenso. Você pode finalmente descarregar tudo. Cada teoria, cada análise, cada frustração, cada amor. E a outra pessoa entende de dentro, porque também viveu. Essa é a melhor conversa. Não importa se você conhecia essa pessoa bem antes ou mal. A série vira um laço, um chão comum, uma experiência compartilhada que cria intimidade rápida. E quando você não encontra ninguém que assistiu, você fica com tudo dentro e tem que processar sozinha, com a tela, com o crédito subindo. E há uma solidão específica nesse momento. A solidão de ter vivido algo que não tem com quem compartilhar ainda. E isso te faz querer recomendar para todo mundo. Você torna uma missão que outras pessoas assistam, para que a língua se espalhe, para que você tenha com quem conversar sobre isso. É por isso que quem gosta de dramas recomenda com tanta intensidade. Não é altruísmo puro, é necessidade de companhia na experiência. É querer ter alguém com quem falar depois. E por falar nisso, o Drama Vício é, entre outras coisas, uma curadoria de histórias que valem a pena recomendar, que são do tipo que criam essa comunidade ao redor, que fazem a pessoa que assistiu querer que outras pessoas assistam também. Se você tem vontade de encontrar histórias assim e de encontrar outras pessoas que entendam o mesmo vício, entra no dramavicio.com. O link está nos comentários, fixado. Fechando esse vídeo, quero dizer uma coisa que me acompanha. O que me faz mais feliz nesse hobby não é só o prazer de assistir, é o que fica depois. Os personagens que continuam presentes, as frases que ficam, os momentos que a gente usa como referência para entender a vida. Uma história excepcional deixa algo atrás que não vai embora tão cedo. E acumular essas histórias ao longo dos anos é construir uma memória emocional rica, uma biblioteca interna de experiências que moldaram quem você é. Eu não troco isso por nada. E se você também não troca, a gente tá no mesmo time. O link tá aqui embaixo.
Você sabe o que fazer. E quando terminar sua próxima maratona, quando estiver em paralisia pós-episódio às 3 da manhã com a cabeça a mil, volta e me conta. Dramavício.com. Histórias que ficam depois que acabam. Clique no link que está nos comentários ou na descrição para assistir tudo completo. Você já ficou com raiva de você mesma por estar com raiva de um personagem que não existe? Isso é uma experiência muito específica. Você tá brava, de verdade, com uma pessoa que é inteiramente uma criação da imaginação de outra pessoa, que nunca existiu, que nunca vai existir, que nunca fez nada de verdade. E você tá irritada. Talvez até tenha saído da sala por uns minutos para se acalmar. E a parte mais engraçada de tudo isso é que você não acha isso esquisito. Você acha completamente razoável. Se isso aconteceu com você, bem-vinda. O link nos comentários te leva para o dramavício.com, que é onde eu reúno histórias com o poder de te fazer sentir exatamente isso. Fique comigo, porque eu tenho muita coisa que quero explorar nesse vídeo. Eu quero começar falando de paciência. Ou melhor, da total ausência dela quando tô no meio de um drama bom. Porque no dia a dia eu sou uma pessoa razoavelmente paciente, mas coloco uma história boa na minha frente com dois personagens que claramente vão acabar juntos, mas que ainda não entenderam isso, e toda a minha paciência evapora. Eu me torno uma pessoa diferente, uma pessoa que faz comentários sarcásticos pra tela, que suspira pesado, que olha pro lado como se houvesse alguém que pudesse confirmar o quanto aquela cena tá demorando. E o engraçado é que eu não quero que a história acabe logo. Eu quero que esse momento específico chegue logo. Mas depois que chegar, que venha mais coisa para me fazer sofrer da mesma forma. É contraditório e é completamente intencional da parte do roteiro. A história te faz querer o que tem, enquanto te frustra com a velocidade. Ela gera desejo e adia a satisfação de uma forma que é, em essência, viciante por design. Deixa eu desenvolver isso. Existe uma diferença entre o drama que enrola, que desperdiça o tempo do espectador com subtramas vazias e cenas que não adicionam nada, e o drama que segura. Segurar é uma arte. É o momento que tá chegando. Você sente que tá chegando, mas o roteiro ainda tem um ou dois movimentos a fazer antes de te dar aquilo. E cada um desses movimentos adiciona algo. Um detalhe de personagem, um contexto que vai importar depois, uma tensão que torna o momento segurado ainda maior quando finalmente vier. Quando um drama segura bem, você não tá frustrada por esperar. Você tá frustrada com prazer. É uma frustração que você paga pra ter e que você vai continuar pagando. É a diferença entre esperar na fila de um lugar que vai valer a pena e esperar sem motivo. Você tolera a espera que sente que leva a algo. E a história boa deixa claro, a cada episódio, que tá te levando a algum lugar. Que cada passo tem peso. Que a caminhada tem destino. E quando você encontra isso, você perde o senso de tempo da forma mais gostosa que existe. Você olha pro relógio e não tá acreditando. Não é o tipo de olhar pro relógio de quem tá entediada e precisa que o tempo passe. É o tipo de olhar de quem tá chocada de quanto tempo passou sem que ela percebesse, porque estava completamente em outro lugar. Esse estado, esse esquecimento do tempo, é o que os psicólogos chamam de flow. É o estado de absorção total em que você e a atividade se tornam a mesma coisa. E poucos estímulos produzem flow com a facilidade com que um drama muito bom produz. Vou falar agora de um tipo de personagem que me tira de si rapidamente. A personagem que é boa demais. Que perdoa rápido demais. Que engole demais. Que não defende a si mesma quando claramente deveria. Você conhece essa personagem. E você fica aos gritos pra tela. Não faz isso. Se defende. Ela não merece o perdão que você tá dando. Você vale mais do que isso. E é fascinante perceber que essa raiva de você pra tela é, na prática, você torcendo pela personagem contra ela mesma. Você está mais convicta do valor dela do que ela está. Você a vê melhor do que ela se vê. E quase sempre essa personagem vai chegar, lá na frente, no mesmo entendimento que você já tem desde o começo. E quando ela chegar, vai ser tardio, mas poderoso. Porque ela vai ter percorrido o caminho para chegar lá. E você vai ter acompanhado cada passo.
Há uma beleza nessa estrutura. A personagem que não se vê bem o suficiente, que aprende ao longo da história a se ver melhor, é uma das jornadas mais universais que existe. Porque a maioria de nós, em algum grau, também não se vê com clareza suficiente. Também fomos convencidas em algum ponto de que valemos menos do que valemos. E ver uma personagem atravessar esse aprendizado, mesmo que de um jeito dramatizado e exagerado, plantou uma sementinha. É ficção que produz efeito real. Agora, quero falar de algo levemente diferente. O prazer culpado do personagem que é charmoso, mas que você sabe que é problema. Aquele que entra numa cena e você sabe que vai complicar tudo, que é claramente o choice errado para a protagonista, que provavelmente vai machucar alguém, e ainda assim você fica um pouco encantada. E você fica olhando para a tela com uma mistura de aprovação e de julgamento próprio. Ele é lindo e é uma tremenda bandeira vermelha. As histórias que sabem criar esse tipo de personagem são brilhantes, porque elas te colocam num estado de consciência dupla. Você sabe que é armadilha, você sabe que vai dar errado, e ainda assim parte de você tá levemente na torcida. E quando a protagonista cai na armadilha, você não pode ficar completamente brava com ela porque você entende. Você entende porque você sentiu um segundo do mesmo encantamento. A história te fez cúmplice de um jeito sutil. E essa cumplicidade te conecta à protagonista de uma forma diferente do que simples empatia. É uma das manobras mais inteligentes da narrativa romântica. Tornar o erro compreensível porque você, do lado de fora, quase cometeu o mesmo erro no pensamento. E agora você está assistindo às consequências com uma combinação de "eu sabia" e de "mas eu entendo". Já que entrei no universo romântico, quero falar de algo que me faz perder o sono, em sentido literal. A quase declaração. Aquele momento em que um personagem está prestes a dizer o que sente, e as palavras estão claramente chegando, e você está no limite da cadeira. E então, interrupção. Alguém entra. O celular toca. Uma porta bate. Algo completamente banal e completamente cruel acontece que impede a frase de sair. Eu já joguei travesseiro na cama por isso. Não literalmente, mas mentalmente. A sensação é de privação quase física. Você estava tão perto. A recompensa emocional estava chegando. E foi tirada na fração de segundo antes de chegar. Isso é cruel e é genial. E você vai pro próximo episódio correndo, porque precisa fechar aquele ciclo que ficou aberto. A quase declaração é uma das ferramentas mais antigas do romance e continua funcionando tão bem agora quanto funcionava antes, porque apela para algo que nunca muda em nós: a necessidade de completude. Nosso cérebro não tolera facilmente uma frase inacabada, um círculo que não fechou, um momento que chegou na beira e não caiu. Ele vai continuar empurrando você em direção ao fechamento. E enquanto o fechamento não vem, você assiste. Preciso fazer uma pausa para mencionar que foi essa busca por histórias que dominam exatamente esse tipo de mecânica, que sabem criar tensão, quase declarações, personagens que te deixam com raiva e com encantamento ao mesmo tempo, que me levou a criar o Dranavício, um lugar de histórias com esse suco. Em português, organizadas. Se você ainda não conhece, para aqui, vai no dramavicio.com pelo link nos comentários e volta. Eu espero. De volta ao assunto. Quero falar sobre os dramas que te ensinam algo sem avisar. Porque tem histórias que passam pelo seu sistema emocional e, quando saem, deixam um entendimento diferente sobre alguma coisa. Não foi planejado, não foi consciente, mas você chega no fim e percebe que algo mudou na forma como você pensa sobre aquele tema. Pode ser sobre como os relacionamentos funcionam, pode ser sobre o que constitui lealdade de verdade. Pode ser sobre quando faz sentido desistir e quando faz sentido ficar. Pode ser sobre perdão, sobre limites, sobre como uma ferida antiga pode distorcer a forma como você enxerga o presente. Histórias que trabalham essas questões com honestidade e complexidade são histórias que te educam emocionalmente. E esse tipo de educação é profunda, porque não chega pela razão. Chega pela experiência vivida.
mesmo que vicariamente. Eu me tornei uma pessoa diferente, em alguns aspectos pequenos, mas reais, por causa de histórias que assisti. Aprendi a reconhecer certos padrões em relacionamentos mais rápido. Aprendi a nomear emoções que eu sentia, mas não sabia descrever. Aprendi que certas formas de amor que eu havia romantizado eram, na verdade, formas de controle. E aprendi que certas coisas que eu havia desvalorizado eram, na verdade, preciosas. Nenhum desses ensinamentos veio de palestra ou de autoajuda. Vieram de personagens ficcionais que viveram situações inventadas com tanta honestidade que a verdade dentro delas transbordou para minha vida real. Isso é o que as histórias poderosas fazem. Elas não te convencem, elas te mostram. E o que é mostrado, ao contrário do que é argumentado, entra sem resistência. Deixa eu falar agora de uma experiência que todo mundo que ama drama conhece, mas raramente nomeia: a paralisia pós-episódio. Você terminou o episódio. Está de madrugada. Você deveria dormir. Mas não consegue. Não é por estar com sono ou sem sono. É por estar com a cabeça cheia demais, processando o que aconteceu, criando teorias sobre o próximo, revendo aquela cena na memória, tentando entender o que aquele olhar significou, tentando descobrir se aquela informação que apareceu de passagem vai importar lá na frente. Você está fazendo análise literária em modo inconsciente, às 2 da manhã, sobre uma série que ninguém pediu que você analisasse. E você não consegue parar, porque seu cérebro está ativo e investido, e recusando-se a deixar o problema sem solução, até que consiga mais dados. Mais dados igual a próximo episódio. E você toma a decisão mais lúcida possível naquele estado. Só mais um, para minha cabeça descansar. Obviamente não descansa. Mas é o que você fala. Essa paralisia pós-episódio é um sinal de uma história que está funcionando. Quando você não pensa na série depois que para de assistir, a série não ficou. Mas quando você fica dando voltas na cabeça com aquilo, repassando, antecipando, questionando, a história entrou. E histórias que entram assim deixam marca. Eu quero falar de uma coisa que a gente raramente admite completamente. Às vezes a gente assiste um drama mais de uma vez. Não de propósito, não planejado. Mas você coloca de novo para ter companhia ou porque queria rever aquela cena e acaba ficando. E revendo com o que você sabe agora, com o benefício de conhecer o final, toda a história fica diferente. Aquelas cenas do começo em que o personagem diz algo que parecia inocente, mas que agora você sabe o peso real. Aquele olhar que você não havia percebido na primeira vez e que agora está óbvio. A história te entrega uma camada nova, que só existe para quem já esteve nela antes. Isso é o que eu chamo de construção com intenção. Histórias que têm essa profundidade, que plantam coisas que só fazem sentido depois, que recompensam quem volta, são histórias que foram construídas com muito cuidado, com a consciência de que alguns espectadores vão rever, e com o respeito de oferecer algo para esses espectadores. Isso é carinho pela audiência. É a história dizendo: se você voltar, eu cuido de você de novo. Quase chegando ao fim, quero falar de uma coisa que acontece quando você termina uma história excepcional e não tem ninguém por perto que entenda. Aquela vontade desesperada de encontrar quem assistiu, de falar com alguém que foi pelo mesmo caminho que você, sentiu o mesmo que você sentiu, ficou acordado pelas mesmas razões que você ficou. Existe uma solidariedade muito específica entre quem assistiu à mesma série. Uma espécie de língua compartilhada, feita de referências internas, de nomes de personagens, de cenas que viraram símbolos. Quando você encontra essa pessoa e a conversa começa, tem um alívio imenso. Você pode finalmente descarregar tudo. Cada teoria, cada análise, cada frustração, cada amor. E a outra pessoa entende de dentro, porque também viveu. Essa é a melhor conversa. Não importa se você conhecia essa pessoa bem antes ou mal. A série virou um laço, um chão comum, uma experiência compartilhada que cria intimidade rápida. E quando você não encontra ninguém que assistiu, você fica com tudo dentro.
e tem que processar sozinha, com a tela, com o crédito subindo. E há uma solidão específica nesse momento. A solidão de ter vivido algo que não tem com quem compartilhar ainda. E isso te faz querer recomendar para todo mundo. Você torna uma missão que outras pessoas assistam, para que a língua se espalhe, para que você tenha com quem conversar sobre isso. É por isso que quem gosta de dramas recomenda com tanta intensidade. Não é altruísmo puro, é necessidade de companhia na experiência. É querer ter alguém com quem falar depois. E por falar nisso, o Drama Vício é, entre outras coisas, uma curadoria de histórias que valem a pena recomendar, que são do tipo que criam essa comunidade ao redor, que fazem a pessoa que assistiu querer que outras pessoas assistam também. Se você tem vontade de encontrar histórias assim e de encontrar outras pessoas que entendam o mesmo vício, entra no dramavicio.com. O link está nos comentários, fixado. Fechando esse vídeo, quero dizer uma coisa que me acompanha. O que me faz mais feliz nesse hobby não é só o prazer de assistir, é o que fica depois. Os personagens que continuam presentes, as frases que ficam, os momentos que a gente usa como referência para entender a vida. Uma história excepcional deixa algo atrás que não vai embora tão cedo. E acumular essas histórias ao longo dos anos é construir uma memória emocional rica, uma biblioteca interna de experiências que moldaram quem você é. Eu não troco isso por nada. E se você também não troca, a gente tá no mesmo time. O link tá aqui embaixo. Você sabe o que fazer. E quando terminar sua próxima maratona, quando estiver em paralisia pós-episódio às 3 da manhã com a cabeça a mil, volta e me conta. dramavicio.com. Histórias que ficam depois que acabam. Clique no link que está nos comentários ou na descrição para assistir tudo completo. Você já ficou com raiva de você mesma por estar com raiva de um personagem que não existe? Isso é uma experiência muito específica. Você tá brava, de verdade, com uma pessoa que é inteiramente uma criação da imaginação de outra pessoa, que nunca existiu, que nunca vai existir, que nunca fez nada de verdade. E você tá irritada. Talvez até tenha saído da sala por uns minutos para se acalmar. E a parte mais engraçada de tudo isso é que você não acha isso esquisito. Você acha completamente razoável. Se isso aconteceu com você, bem-vinda. O link nos comentários te leva para o dramavicio.com, que é onde eu reúno histórias com o poder de te fazer sentir exatamente isso. Fique comigo, porque eu tenho muita coisa que quero explorar nesse vídeo. Eu quero começar falando de paciência. Ou melhor, da total ausência dela quando tô no meio de um drama bom. Porque no dia a dia eu sou uma pessoa razoavelmente paciente, mas coloco uma história boa na minha frente com dois personagens que claramente vão acabar juntos, mas que ainda não entenderam isso, e toda a minha paciência evapora. Eu me torno uma pessoa diferente, uma pessoa que faz comentários sarcásticos para a tela, que suspira pesado, que olha para o lado como se houvesse alguém que pudesse confirmar o quanto aquela cena tá demorando. E o engraçado é que eu não quero que a história acabe logo. Eu quero que esse momento específico chegue logo. Mas depois que chegar, que venha mais coisa para me fazer sofrer da mesma forma. É contraditório e é completamente intencional da parte do roteiro. A história te faz querer o que tem, enquanto te frustra com a velocidade. Ela gera desejo e adia a satisfação de uma forma que é, em essência, viciante por design. Deixa eu desenvolver isso. Existe uma diferença entre o drama que enrola, que desperdiça o tempo do espectador com subtramas vazias e cenas que não adicionam nada, e o drama que segura. Segurar é uma arte. É o momento que tá chegando. Você sente que tá chegando, mas o roteiro ainda tem 1 ou 2 movimentos a fazer antes de te dar aquilo. E cada um desses movimentos adiciona algo. Um detalhe de personagem, um contexto que vai importar depois, uma tensão que torna o momento segurado ainda maior quando finalmente vier. Quando um drama segura bem, você não tá frustrada por esperar. Você tá frustrada com prazer. É uma frustração que você paga pra ter e que você vai continuar pagando. É a diferença entre esperar na fila de um lugar que vai valer a pena e esperar sem motivo. Você tolera a espera que sente que leva a algo. E a história boa deixa claro, a cada episódio,
que está te levando a algum lugar, que cada passo tem piso, que a caminhada tem destino. E quando você encontra isso, você perde o senso de tempo da forma mais gostosa que existe. Você olha para o relógio e não está acreditando. Não é o tipo de olhar para o relógio de quem está entediada e precisa que o tempo passe. É o tipo de olhar de quem está chocada de quanto tempo passou sem que ela percebesse, porque estava completamente em outro lugar. Esse estado, esse esquecimento do tempo, é o que os psicólogos chamam de flow. É o estado de absorção total em que você e a atividade se tornam a mesma coisa. E poucos estímulos produzem flow com a facilidade com que um drama muito bom produz. Vou falar agora de um tipo de personagem que me tira de si rapidamente. A personagem que é boa demais, que perdoa rápido demais, que engole demais, que não defende a si mesma quando claramente deveria. Você conhece essa personagem e você fica aos gritos pra tela. Não faz isso. Se defende. Ela não merece o perdão que você tá dando. Você vale mais do que isso. E é fascinante perceber que essa raiva de você pra tela é, na prática, você torcendo pela personagem contra ela mesma. Você está mais convicta do valor dela do que ela está. Você a vê melhor do que ela se vê. E quase sempre essa personagem vai chegar, lá na frente, no mesmo entendimento que você já tem desde o começo. E quando ela chegar, vai ser tardio, mas poderoso. Porque ela vai ter percorrido o caminho para chegar lá. E você vai ter acompanhado cada passo. Há uma beleza nessa estrutura. A personagem que não se vê bem o suficiente, que aprende ao longo da história a se ver melhor, é uma das jornadas mais universais que existe. Porque a maioria de nós, em algum grau, também não se vê com clareza suficiente. Também fomos convencidas em algum ponto de que valemos menos do que valemos. E ver uma personagem atravessar esse aprendizado, mesmo que de um jeito dramatizado e exagerado, plantou uma sementinha. É ficção que produz efeito real. Agora, quero falar de algo levemente diferente. O prazer culpado do personagem que é charmoso, mas que você sabe que é problema. Aquele que entra numa cena e você sabe que vai complicar tudo, que é claramente o choice errado para a protagonista, que provavelmente vai machucar alguém, e ainda assim você fica um pouco encantada. E você fica olhando para a tela com uma mistura de aprovação e de julgamento próprio. Ele é lindo e é uma tremenda bandeira vermelha. As histórias que sabem criar esse tipo de personagem são brilhantes, porque elas te colocam num estado de consciência dupla. Você sabe que é armadilha, você sabe que vai dar errado, e ainda assim parte de você tá levemente na torcida. E quando a protagonista cai na armadilha, você não pode ficar completamente brava com ela porque você entende. Você entende porque você sentiu um segundo do mesmo encantamento. A história te fez cúmplice de um jeito sutil. E essa cumplicidade te conecta à protagonista de uma forma diferente do que simples empatia. É uma das manobras mais inteligentes da narrativa romântica. Tornar o erro compreensível porque você, do lado de fora, quase cometeu o mesmo erro no pensamento. E agora você está assistindo às consequências com uma combinação de "eu sabia" e de "mas eu entendo". Já que entrei no universo romântico, quero falar de algo que me faz perder o sono, em sentido literal. A quase declaração. Aquele momento em que um personagem está prestes a dizer o que sente, e as palavras estão claramente chegando, e você está no limite da cadeira. E então, interrupção. Alguém entra. O celular toca. Uma porta bate. Algo completamente banal e completamente cruel acontece que impede a frase de sair. Eu já joguei travesseiro na cama por isso. Não literalmente, mas mentalmente. A sensação é de privação quase física. Você estava tão perto. A recompensa emocional estava chegando. E foi tirada na fração de segundo antes de chegar. Isso é cruel e é genial. E você vai pro próximo episódio correndo, porque precisa fechar aquele ciclo que ficou aberto. A quase declaração é uma das ferramentas mais antigas do romance e continua funcionando tão bem agora quanto funcionava antes, porque apela para algo que nunca muda em nós: a necessidade de completude.
Nosso cérebro não tolera facilmente uma frase inacabada, um círculo que não fechou, um momento que chegou na beira e não caiu. Ele vai continuar empurrando você em direção ao fechamento. E enquanto o fechamento não vem, você assiste. Preciso fazer uma pausa para mencionar que foi essa busca por histórias que dominam exatamente esse tipo de mecânica, que sabem criar tensão, quase declarações, personagens que te deixam com raiva e com encantamento ao mesmo tempo, que me levou a criar o Dranavício, um lugar de histórias com esse suco. Em português, organizadas. Se você ainda não conhece, para aqui, vai no dramavício.com, pelo link nos comentários, e volta. Eu espero. De volta ao assunto. Quero falar sobre os dramas que te ensinam algo sem avisar. Porque tem histórias que passam pelo seu sistema emocional e, quando saem, deixam um entendimento diferente sobre alguma coisa. Não foi planejado, não foi consciente, mas você chega no fim e percebe que algo mudou na forma como você pensa sobre aquele tema. Pode ser sobre como os relacionamentos funcionam, pode ser sobre o que constitui lealdade de verdade. Pode ser sobre quando faz sentido desistir e quando faz sentido ficar. Pode ser sobre perdão, sobre limites, sobre como uma ferida antiga pode distorcer a forma como você enxerga o presente. Histórias que trabalham essas questões com honestidade e complexidade são histórias que te educam emocionalmente. E esse tipo de educação é profunda, porque não chega pela razão. Chega pela experiência vivida, mesmo que vicariamente. Eu me tornei uma pessoa diferente, em alguns aspectos pequenos, mas reais, por causa de histórias que assisti. Aprendi a reconhecer certos padrões em relacionamentos mais rápido. Aprendi a nomear emoções que eu sentia, mas não sabia descrever. Aprendi que certas formas de amor que eu havia romantizado eram, na verdade, formas de controle. E aprendi que certas coisas que eu havia desvalorizado eram, na verdade, preciosas. Nenhum desses ensinamentos veio de palestra ou de autoajuda. Vieram de personagens ficcionais que viveram situações inventadas com tanta honestidade que a verdade dentro delas transbordou para minha vida real. Isso é o que as histórias poderosas fazem. Elas não te convencem, elas te mostram. E o que é mostrado, ao contrário do que é argumentado, entra sem resistência. Deixa eu falar agora de uma experiência que todo mundo que ama drama conhece, mas raramente nomeia: a paralisia pós-episódio. Você terminou o episódio. Está de madrugada. Você deveria dormir. Mas não consegue. Não é por estar com sono ou sem sono. É por estar com a cabeça cheia demais, processando o que aconteceu, criando teorias sobre o próximo, revendo aquela cena na memória, tentando entender o que aquele olhar significou, tentando descobrir se aquela informação que apareceu de passagem vai importar lá na frente. Você está fazendo análise literária em modo inconsciente, às 2 da manhã, sobre uma série que ninguém pediu que você analisasse. E você não consegue parar, porque seu cérebro está ativo e investido e recusando-se a deixar o problema sem solução, até que consiga mais dados. Mais dados igual a próximo episódio. E você toma a decisão mais lúcida possível naquele estado. Só mais um para minha cabeça descansar. Obviamente não descansa. Mas é o que você fala. Essa paralisia pós-episódio é um sinal de uma história que está funcionando. Quando você não pensa na série depois que para de assistir, a série não ficou. Mas quando você fica dando voltas na cabeça com aquilo, repassando, antecipando, questionando, a história entrou. E histórias que entram assim deixam marca. Eu quero falar de uma coisa que a gente raramente admite completamente. Às vezes a gente assiste um drama mais de uma vez. Não de propósito, não planejado. Mas você coloca de novo para ter companhia ou porque queria rever aquela cena e acaba ficando. E revendo com o que você sabe agora, com o benefício de conhecer o final, toda a história fica diferente. Aquelas cenas do começo em que o personagem diz algo que parecia inocente, mas que agora você sabe o peso real. Aquele olhar que você não havia percebido na primeira vez e que agora está óbvio.
A história te entrega uma camada nova, que só existe para quem já esteve nela antes. Isso é o que eu chamo de construção com intenção. Histórias que têm essa profundidade, que plantam coisas que só fazem sentido depois, que recompensam quem volta, são histórias que foram construídas com muito cuidado, com a consciência de que alguns espectadores vão rever, e com o respeito de oferecer algo para esses espectadores. Isso é carinho pela audiência. É a história dizendo: se você voltar, eu cuido de você de novo. Quase chegando ao fim, quero falar de uma coisa que acontece quando você termina uma história excepcional e não tem ninguém por perto que entenda. Aquela vontade desesperada de encontrar quem assistiu, de falar com alguém que foi pelo mesmo caminho que você, sentiu o mesmo que você sentiu, ficou acordado pelas mesmas razões que você ficou. Existe uma solidariedade muito específica entre quem assistiu à mesma série. Uma espécie de língua compartilhada, feita de referências internas, de nomes de personagens, de cenas que viraram símbolos. Quando você encontra essa pessoa e a conversa começa, tem um alívio imenso. Você pode finalmente descarregar tudo. Cada teoria, cada análise, cada frustração, cada amor. E a outra pessoa entende de dentro, porque também viveu. Essa é a melhor conversa. Não importa se você conhecia essa pessoa bem antes ou mal. A série virou um laço, um chão comum, uma experiência compartilhada que cria intimidade rápida. E quando você não encontra ninguém que assistiu, você fica com tudo dentro e tem que processar sozinha, com a tela, com o crédito subindo. E há uma solidão específica nesse momento. A solidão de ter vivido algo que não tem com quem compartilhar ainda. E isso te faz querer recomendar para todo mundo. Você torna uma missão que outras pessoas assistam, para que a língua se espalhe, para que você tenha com quem conversar sobre isso. É por isso que quem gosta de dramas recomenda com tanta intensidade. Não é altruísmo puro, é necessidade de companhia na experiência. É querer ter alguém com quem falar depois. E por falar nisso, o Drama Vício é, entre outras coisas, uma curadoria de histórias que valem a pena recomendar, que são do tipo que criam essa comunidade ao redor, que fazem a pessoa que assistiu querer que outras pessoas assistam também. Se você tem vontade de encontrar histórias assim e de encontrar outras pessoas que entendam o mesmo vício, entra no dramavicio.com. O link está nos comentários, fixado. Fechando esse vídeo, quero dizer uma coisa que me acompanha. O que me faz mais feliz nesse hobby não é só o prazer de assistir, é o que fica depois. Os personagens que continuam presentes, as frases que ficam, os momentos que a gente usa como referência para entender a vida. Uma história excepcional deixa algo atrás que não vai embora tão cedo. E acumular essas histórias ao longo dos anos é construir uma memória emocional rica, uma biblioteca interna de experiências que moldaram quem você é. Eu não troco isso por nada. E se você também não troca, a gente está no mesmo time. O link está aqui embaixo. Você sabe o que fazer. E quando terminar sua próxima maratona, quando estiver em paralisia pós-episódio às 3 da manhã com a cabeça a mil, volta e me conta. dramavicio.com. Histórias que ficam depois que acabam. Clique no link que está nos comentários ou na descrição para assistir tudo completo. Você já ficou com raiva de você mesma por estar com raiva de um personagem que não existe? Isso é uma experiência muito específica. Você tá brava, de verdade, com uma pessoa que é inteiramente uma criação da imaginação de outra pessoa, que nunca existiu, que nunca vai existir, que nunca fez nada de verdade. E você tá irritada. Talvez até tenha saído da sala por uns minutos para se acalmar. E a parte mais engraçada de tudo isso é que você não acha isso esquisito. Você acha completamente razoável. Se isso aconteceu com você, bem-vinda. O link nos comentários te leva para o dramavicio.com, que é onde eu reúno histórias com o poder de te fazer sentir exatamente isso. Fique comigo, porque eu tenho muita coisa que quero explorar nesse vídeo. Eu quero começar falando de paciência. Ou melhor, da total ausência dela quando tô no meio de um drama bom. Porque no dia a dia eu sou uma pessoa razoavelmente paciente, mas coloco uma história boa na minha frente com dois personagens que claramente vão acabar juntos, mas que ainda não entenderam isso,
e toda a minha paciência evapora. Eu me torno uma pessoa diferente, uma pessoa que faz comentários sarcásticos para a tela, que suspira pesado, que olha para o lado como se houvesse alguém que pudesse confirmar o quanto aquela cena está demorando. E o engraçado é que eu não quero que a história acabe logo. Eu quero que esse momento específico chegue logo. Mas depois que chegar, que venha mais coisa para me fazer sofrer da mesma forma. É contraditório e é completamente intencional da parte do roteiro. A história te faz querer o que tem, enquanto te frustra com a velocidade. Ela gera desejo e adia a satisfação de uma forma que é, em essência, viciante por design. Deixa eu desenvolver isso. Existe uma diferença entre o drama que enrola, que desperdiça o tempo do espectador com subtramas vazias e cenas que não adicionam nada, e o drama que segura. Segurar é uma arte. É o momento que está chegando. Você sente que está chegando, mas o roteiro ainda tem 1 ou 2 movimentos a fazer antes de te dar aquilo. E cada um desses movimentos adiciona algo. Um detalhe de personagem, um contexto que vai importar depois, uma tensão que torna o momento segurado ainda maior quando finalmente vier. Quando um drama segura bem, você não está frustrada por esperar. Você está frustrada com prazer. É uma frustração que você paga para ter e que você vai continuar pagando. É a diferença entre esperar na fila de um lugar que vai valer a pena e esperar sem motivo. Você tolera a espera que sente que leva a algo. E a história boa deixa claro, a cada episódio, que tá te levando a algum lugar. Que cada passo tem peso. Que a caminhada tem destino. E quando você encontra isso, você perde o senso de tempo da forma mais gostosa que existe. Você olha para o relógio e não tá acreditando. Não é o tipo de olhar para o relógio de quem tá entediada e precisa que o tempo passe. É o tipo de olhar de quem tá chocada de quanto tempo passou sem que ela percebesse, porque estava completamente em outro lugar. Esse estado, esse esquecimento do tempo, é o que os psicólogos chamam de flow. É o estado de absorção total em que você e a atividade se tornam a mesma coisa. E poucos estímulos produzem flow com a facilidade com que um drama muito bom produz. Vou falar agora de um tipo de personagem que me tira de si rapidamente. A personagem que é boa demais, que perdoa rápido demais, que engole demais, que não defende a si mesma quando claramente deveria. Você conhece essa personagem e você fica aos gritos pra tela. Não faz isso. Se defende. Ela não merece o perdão que você tá dando. Você vale mais do que isso. E é fascinante perceber que essa raiva de você pra tela é, na prática, você torcendo pela personagem contra ela mesma. Você está mais convicta do valor dela do que ela está. Você a vê melhor do que ela se vê. E quase sempre essa personagem vai chegar, lá na frente, no mesmo entendimento que você já tem desde o começo. E quando ela chegar, vai ser tardio, mas poderoso. Porque ela vai ter percorrido o caminho para chegar lá. E você vai ter acompanhado cada passo. Há uma beleza nessa estrutura. A personagem que não se vê bem o suficiente, que aprende ao longo da história a se ver melhor, é uma das jornadas mais universais que existe. Porque a maioria de nós, em algum grau, também não se vê com clareza suficiente. Também fomos convencidas em algum ponto de que valemos menos do que valemos. E ver uma personagem atravessar esse aprendizado, mesmo que de um jeito dramatizado e exagerado, plantou uma sementinha. É ficção que produz efeito real. Agora, quero falar de algo levemente diferente. O prazer culpado do personagem que é charmoso, mas que você sabe que é problema. Aquele que entra numa cena e você sabe que vai complicar tudo, que é claramente o choice errado para a protagonista, que provavelmente vai machucar alguém, e ainda assim você fica um pouco encantada. E você fica olhando para a tela com uma mistura de aprovação e de julgamento próprio. Ele é lindo e é uma tremenda bandeira vermelha. As histórias que sabem criar esse tipo de personagem são brilhantes, porque elas te colocam num estado de consciência dupla. Você sabe que é armadilha, você sabe que vai dar errado, e ainda assim parte de você tá levemente na torcida. E quando a protagonista cai na armadilha, você não pode ficar completamente brava com ela porque você entende. Você entende porque você sentiu um segundo do mesmo encantamento.
A história te fez cúmplice de um jeito sutil. E essa cumplicidade te conecta à protagonista de uma forma diferente do que simples empatia. É uma das manobras mais inteligentes da narrativa romântica. Tornar o erro compreensível porque você, do lado de fora, quase cometeu o mesmo erro no pensamento. E agora você está assistindo às consequências com uma combinação de eu sabia e de mas eu entendo. Já que entrei no universo romântico, quero falar de algo que me faz perder o sono, em sentido literal. A quase declaração. Aquele momento em que um personagem está prestes a dizer o que sente, e as palavras estão claramente chegando, e você está no limite da cadeira. E então, interrupção. Alguém entra. O celular toca. Uma porta bate. Algo completamente banal e completamente cruel acontece que impede a frase de sair. Eu já joguei travesseiro na cama por isso. Não literalmente, mas mentalmente. A sensação é de privação quase física. Você estava tão perto. A recompensa emocional estava chegando. E foi tirada na fração de segundo antes de chegar. Isso é cruel e é genial. E você vai pro próximo episódio correndo, porque precisa fechar aquele ciclo que ficou aberto. A quase declaração é uma das ferramentas mais antigas do romance e continua funcionando tão bem agora quanto funcionava antes, porque apela para algo que nunca muda em nós: a necessidade de completude. Nosso cérebro não tolera facilmente uma frase inacabada, um círculo que não fechou, um momento que chegou na beira e não caiu. Ele vai continuar empurrando você em direção ao fechamento. E enquanto o fechamento não vem, você assiste. Preciso fazer uma pausa para mencionar que foi essa busca por histórias que dominam exatamente esse tipo de mecânica, que sabem criar tensão, quase declarações, personagens que te deixam com raiva e com encantamento ao mesmo tempo, que me levou a criar o Dranavício, um lugar de histórias com esse suco. Em português, organizadas. Se você ainda não conhece, para aqui, vai no dramavício.com pelo link nos comentários e volta. Eu espero. De volta ao assunto. Quero falar sobre os dramas que te ensinam algo sem avisar. Porque tem histórias que passam pelo seu sistema emocional e, quando saem, deixam um entendimento diferente sobre alguma coisa. Não foi planejado, não foi consciente, mas você chega no fim e percebe que algo mudou na forma como você pensa sobre aquele tema. Pode ser sobre como os relacionamentos funcionam, pode ser sobre o que constitui lealdade de verdade. Pode ser sobre quando faz sentido desistir e quando faz sentido ficar. Pode ser sobre perdão, sobre limites, sobre como uma ferida antiga pode distorcer a forma como você enxerga o presente. Histórias que trabalham essas questões com honestidade e complexidade são histórias que te educam emocionalmente. E esse tipo de educação é profunda, porque não chega pela razão. Chega pela experiência vivida, mesmo que vicariamente. Eu me tornei uma pessoa diferente, em alguns aspectos pequenos, mas reais, por causa de histórias que assisti. Aprendi a reconhecer certos padrões em relacionamentos mais rápido. Aprendi a nomear emoções que eu sentia, mas não sabia descrever. Aprendi que certas formas de amor que eu havia romantizado eram, na verdade, formas de controle. E aprendi que certas coisas que eu havia desvalorizado eram, na verdade, preciosas. Nenhum desses ensinamentos veio de palestra ou de autoajuda. Vieram de personagens ficcionais que viveram situações inventadas com tanta honestidade que a verdade dentro delas transbordou para minha vida real. Isso é o que as histórias poderosas fazem. Elas não te convencem, elas te mostram. E o que é mostrado, ao contrário do que é argumentado, entra sem resistência. Deixa eu falar agora de uma experiência que todo mundo que ama drama conhece, mas raramente nomeia: a paralisia pós-episódio. Você terminou o episódio. Está de madrugada. Você deveria dormir. Mas não consegue. Não é por estar com sono ou sem sono. É por estar com a cabeça cheia demais, processando o que aconteceu, criando teorias sobre o próximo, revendo aquela cena na memória, tentando entender o que aquele olhar significou,
tentando descobrir se aquela informação que apareceu de passagem vai importar lá na frente. Você está fazendo análise literária em modo inconsciente, às 2 da manhã, sobre uma série que ninguém pediu que você analisasse. E você não consegue parar, porque seu cérebro está ativo e investido e recusando-se a deixar o problema sem solução, até que consiga mais dados. Mais dados igual a próximo episódio. E você toma a decisão mais lúcida possível naquele estado. Só mais um para minha cabeça descansar. Obviamente não descansa, mas é o que você fala. Essa paralisia pós-episódio é um sinal de uma história que está funcionando. Quando você não pensa na série depois que para de assistir, a série não ficou. Mas quando você fica dando voltas na cabeça com aquilo, repassando, antecipando, questionando, a história entrou. E histórias que entram assim deixam marca. Eu quero falar de uma coisa que a gente raramente admite completamente. Às vezes a gente assiste um drama mais de uma vez. Não de propósito, não planejado. Mas você coloca de novo para ter companhia ou porque queria rever aquela cena e acaba ficando. E revendo com o que você sabe agora, com o benefício de conhecer o final, toda a história fica diferente. Aquelas cenas do começo em que o personagem diz algo que parecia inocente, mas que agora você sabe o peso real. Aquele olhar que você não havia percebido na primeira vez e que agora está óbvio. A história te entrega uma camada nova, que só existe para quem já esteve nela antes. Isso é o que eu chamo de construção com intenção. Histórias que têm essa profundidade, que plantam coisas que só fazem sentido depois, que recompensam quem volta, são histórias que foram construídas com muito cuidado, com a consciência de que alguns espectadores vão rever, e com o respeito de oferecer algo para esses espectadores. Isso é carinho pela audiência. É a história dizendo: se você voltar, eu cuido de você de novo. Quase chegando ao fim, quero falar de uma coisa que acontece quando você termina uma história excepcional e não tem ninguém por perto que entenda. Aquela vontade desesperada de encontrar quem assistiu, de falar com alguém que foi pelo mesmo caminho que você, sentiu o mesmo que você sentiu, ficou acordado pelas mesmas razões que você ficou. Existe uma solidariedade muito específica entre quem assistiu à mesma série. Uma espécie de língua compartilhada, feita de referências internas, de nomes de personagens, de cenas que viraram símbolos. Quando você encontra essa pessoa e a conversa começa, tem um alívio imenso. Você pode finalmente descarregar tudo. Cada teoria, cada análise, cada frustração, cada amor. E a outra pessoa entende de dentro, porque também viveu. Essa é a melhor conversa. Não importa se você conhecia essa pessoa bem antes ou mal. A série virou um laço, um chão comum, uma experiência compartilhada que cria intimidade rápida. E quando você não encontra ninguém que assistiu, você fica com tudo dentro e tem que processar sozinha, com a tela, com o crédito subindo. E há uma solidão específica nesse momento. A solidão de ter vivido algo que não tem com quem compartilhar ainda. E isso te faz querer recomendar para todo mundo. Você torna uma missão que outras pessoas assistam, para que a língua se espalhe, para que você tenha com quem conversar sobre isso. É por isso que quem gosta de dramas recomenda com tanta intensidade. Não é altruísmo puro, é necessidade de companhia na experiência. É querer ter alguém com quem falar depois. E por falar nisso, o Drama Vício é, entre outras coisas, uma curadoria de histórias que valem a pena recomendar, que são do tipo que criam essa comunidade ao redor, que fazem a pessoa que assistiu querer que outras pessoas assistam também. Se você tem vontade de encontrar histórias assim e de encontrar outras pessoas que entendam o mesmo vício, entra no dramavicio.com. O link está nos comentários, fixado. Fechando esse vídeo, quero dizer uma coisa que me acompanha. O que me faz mais feliz nesse hobby não é só o prazer de assistir, é o que fica depois. Os personagens que continuam presentes, as frases que ficam, os momentos que a gente usa como referência para entender a vida. Uma história excepcional deixa algo atrás que não vai embora tão cedo.
E acumular essas histórias ao longo dos anos é construir uma memória emocional rica, uma biblioteca interna de experiências que moldaram quem você é. Eu não troco isso por nada. E se você também não troca, a gente tá no mesmo time. O link tá aqui embaixo. Você sabe o que fazer. E quando terminar sua próxima maratona, quando estiver em paralisia pós-episódio às 3 da manhã com a cabeça a mil, volta e me conta. Dramavício.com. Histórias que ficam depois que acabam.